Olá, sejam bem-vindos. Esse é o De Boa com a Diferença, o podcast que acredita que incluir é de boa e excluir é que não dá mais. Eu me chamo Mariângela Posa, sou pós-doutora em Educação, estudante na área, pesquisadora. Eu sou a Carla, sou pedagoga especial, pesquisadora dos processos inclusivos e acredito numa educação que acolhe para a diversidade e que oferece equidade. Aqui a gente fala de inclusão com afeto, com ciência e com muita coragem, para acabar e eliminar totalmente com preconceito. A gente tem uma parceria muito importante, que é a Verba Educacional, que está nos oferecendo esse espaço maravilhoso, né? Que acolheu o nosso projeto e que pensa também a formação de professores de uma forma respeitosa, com ciência, e oferecendo uma formação que realmente sustente os processos. Por trás da gente tem uma equipe maravilhosa que trabalha. E hoje a gente quer nomear eles, né? Então, aqui por trás, que vocês não enxergam, mas estão aqui nos coordenando, está o Kleber e o Denis. Então, aí nas nossas redes, vocês vão poder ver foto deles depois. Esse momento é muito importante para nós. Então, nós vamos fazer o nosso minuto de sabedoria agora, trazendo um pouquinho dessa ciência que a gente valoriza. Então, vamos para o nosso minuto de conhecimento. Nosso minuto de conhecimento hoje vai ser para dar início ao nosso programa deste bate-papo tão importante. E a gente não quer interromper, porque vai ser valioso. Nós falamos aqui um pouquinho sobre a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2006. E ali se estabeleceu o sistema educacional inclusivo para garantir, então, às pessoas com deficiência um acesso. E esse acesso valioso e importante dentro desse contexto, incluindo a educação superior com adaptações razoáveis, flexíveis, com suporte individualizado. Apesar dos avanços legislativos, a lei, a implementação desses direitos do contexto universitário ainda encontra-se com muitos desafios. E esses desafios consideráveis, tanto em termos estruturais, quanto também os termos que nós necessitamos olhar, que são os pedagógicos. A gente traz alguns dados que a gente acredita que sejam importantes. Então, de acordo com o relatório do Ensino Superior de 2024, 92.752 estudantes com deficiência foram matriculados no ensino superior, representando mais ou menos cerca de 0,9% das matrículas totais do ensino superior. No caso específico dos estudantes com transtorno do espectro autista, que é o que a gente vai tratar hoje, o número de alunos apontados nesse relatório é de 9.718 alunos matriculados no ensino superior do país. Então, é um número que representa os estudantes que se autodeclaram. Mas a gente fica pensando, e aqueles que não se autodeclaram? Aqueles que chegam na universidade e não querem dizer que fazem parte do espectro. Então, a inclusão no ensino superior, ela tem sido pautada em diferentes pesquisas, né? Inclusive nas nossas pesquisas de pós-doutorado. É uma temática, então, importante para a gente tratar no nosso episódio de hoje. As nossas pesquisas, elas identificaram muitas fragilidades, e essas fragilidades, elas são muito importantes dentro desse contexto. Então, gostaríamos de destacar algumas, né? A falta de capacitação docente no ensino superior, as barreiras atitudinais, que nós comentamos também no primeiro episódio, no segundo episódio, e com certeza vamos trazer aqui neste, a estigmação, os estereótipos e a falta de conhecimento nas questões que envolvem a relação do docente com o discente, a estigmação pelos os colegas de turma dentro desse contexto do ensino superior e as consequências desses rótulos que estão muito presentes, mas ainda se diz mascarados por um contexto que vai passando dessa forma os alunos no ensino superior. E essa
forma de tratar o estudante com deficiência, com transtorno, não é o que a gente acredita e concorda. Então, por isso que nós estamos falando para cada vez melhorar mais esse contexto. Perfeito. Nossos estudos, eles têm trabalhado sobre essa pauta dos processos inclusivos, mas existe uma frase, nada sobre nós sem nós. Então, é extremamente importante a gente poder ter um momento para escutar quem vivencia isso de fato. Quem é o sujeito desse processo? De novo, eu vou trazer, a teoria da subjetividade enfoca o sujeito dos processos. Então, a gente precisa trazer para essa conversa os sujeitos. E aí a gente vai convidar, então, e convidou para estar aqui conosco hoje, uma pessoa que a gente encontrou nesse nosso caminho universitário, né? Foi um encontro muito importante para mim e para a Mari, que é a nossa querida Aidê. Seja muito bem-vinda, Aidê, ao De Boa com a Diferença. Muito obrigada. Aidê, é uma alegria te receber aqui, porque dentro dos nossos processos de construção investigativa na universidade, trazer a ideia e, de uma maneira, o coletivo autista para nós é uma alegria imensa. Então, nesse momento, nós queremos saber quem é a Aidê. Nos conta um pouco quem é essa moça que está aqui na nossa frente. Meu nome é Aidê, então eu tenho 25 anos. Eu sou estudante de psicologia, sou uma das coordenadoras do primeiro coletivo autista da minha faculdade e sou uma pessoa autista, fui diagnosticada tardiamente e, por incentivo de amigos, acabei me tornando também uma criadora de conteúdo sobre isso, sobre a rotina de uma pessoa autista adulta na faculdade, no dia a dia, no geral. Perfeito. E faz um bom trabalho nisso, né? A gente se segue muito. Quando é que tu recebeu o teu diagnóstico, e que impacto isso teve para ti e para tua família? Eu recebi o diagnóstico oficialmente em 2021. Basicamente, eu já estava há 1 ano na terapia. Eu comecei a procurar pela depressão, já faz 10 anos que eu convivo com ela. Fui diagnosticada somente em 2020 com depressão. E 1 ano depois, a minha psicóloga começou a perceber certos traços em mim que não faziam parte nem do conceito de personalidade e nem do conceito da depressão. E aí, a partir disso, ela começou a levantar hipóteses, e uma delas era o espectro autista. E a partir, então, da análise clínica e até de encaminhamento para o meu psiquiatra da época, eles confirmaram, então, o diagnóstico. Hoje a gente sabe, né, que o diagnóstico do autismo em mulheres, ele é muito subnotificado, né? Muito. E acho que tu representa isso. Porque a gente tem visto nos últimos 5 anos, eu acompanho um pouco, nos últimos 5 anos, um aumento significativo de mulheres se colocando como pessoas com autismo em função dessa não diagnóstico na infância, né? Sim, demais. Sempre existiram pessoas autistas, né? Mas o início dos estudos sobre autismo foi a partir de uma demanda masculina, né? Então, isso criou uma grande lacuna na ciência sobre como as mulheres autistas e pessoas socializadas, mulheres na sociedade, lidam e transformam a partir do masking as suas experiências enquanto pessoas autistas. Então, acontece muito das mulheres serem tardiamente diagnosticadas e, antes disso, a gente basicamente passar por todos os diagnósticos possíveis antes de autismo. É literalmente a última opção, assim, porque ainda tem um estereótipo muito específico de que pessoas autistas é o homem branco, cis, hétero, né, super inteligente em exatas, super talentoso em alguma área das artes, e obviamente a mulher não se encaixa em muitos desse estereótipo, né? Então... E tu trouxe agora um ponto importante. Tardiamente veio esse parecer, né? Depois de muitas buscas, acredito, né? Nós acreditamos, né? Então, conta um pouquinho, porque eu acho que está bem presente para ti ainda essa questão do antes do parecer, antes do diagnóstico,
né? Porque tu teve esse período de escolarização, que é algo que para nós nos intriga muito, como as coisas não acontecem da melhor maneira possível nessa época, porque a gente fica muito tempo na escola, observando, olhando, tratando, cuidando e muitas vezes até não cuidando, deixando de lado, não olhando. Eu queria que tu contasse um pouquinho da melhor maneira possível que tu achar esse período de escolarização. Como foi isso para ti? Foi bem difícil, assim, eu confesso que eu nunca gostei da escola no geral. Eu me sentia muito presa lá dentro e eu lembro que no ensino médio, assim, quando eu comecei a escrever alguns poemas, assim, um dos meus primeiros escritos foi o quanto eu considerava a escola uma prisão, assim, eu fiz uma alusão, assim, porque para mim era como eu me sentia. E nos primeiros anos eu tive muitos problemas, acho que da primeira até a terceira ou quarta série na época, hoje já é ano, né? Eu tinha muitas crises na escola que não eram vistas como crises, nem por mim, nem pelos outros, porque ninguém sabia do diagnóstico, então era sempre birra, era sempre porque eu era mimada, era sempre porque eu tinha, basicamente ficava emburrada por nada, né? Então, teve muitas situações que a minha mãe foi chamada na escola para conversar e era sempre eu, assim, a questão, tipo, a ID de repente ficou emburrada e ela não quer mais fazer nada na sala de aula, mas, sabe, não tinha uma pergunta do tipo, o que está acontecendo ali que talvez ela não esteja conseguindo fazer ou que gerou uma frustração muito grande, sabe? Então, era sempre eu que tinha que me adequar e não o espaço, assim. E então, por isso foi... Tu fala de um período que a gente já conversou contigo outras tantas vezes, né? Que é um período difícil, assim, né? Esse teu período escolar. Mas tu traz, eu acho, uma coisa bem importante, né, Mari, que a gente tem trabalhado, que é essa falta da capacidade da escola de poder olhar para o sujeito. Sim. E entender o sujeito nesse contexto, né? Porque não, lá, quando tu era pequena, no ensino fundamental, tu não tinha um diagnóstico, mas tu eras uma pessoa. Né? Que tinha um desenvolvimento diferente. Claro. Né? E essa escola não se mobilizou para tentar te entender e te acolher, né? Sim. E daí a gente fala sobre o que a gente tem tratando nesses últimos 2 episódios, né? Da importância do acolhimento para os processos inclusivos, né, Ide? E eu acho que a tua história escolar mostra que não teve isso, assim, né? Realmente, as poucas vezes que eu me lembro, assim, de ter uma conversa com adultos da escola, seja na orientação, seja com o professor, era de uma maneira que eu me sentia muito exposta. Então, às vezes, o professor me perguntava lá da mesa dele e eu lá sentada no meu lugar, o que tu já tá brava de novo, Aide? Sabe, na frente de todos os meus colegas. Ou então eu era mandada para orientação, fui várias vezes para orientação porque eu tinha ficado brava de repente, sem nenhum motivo. E aí a orientação ficava me questionando com um tom meio do tipo, de novo aqui, o que aconteceu dessa vez, sabe? E eu tinha muito mutismo seletivo na época. Obviamente eu não sabia qual era o nome disso, eu fui descobrir adulta, né? Então essa... É um estado de ansiedade tão grande que a gente não consegue falar. Isso acontece muito com crianças, independente de ser autista ou não, mas acontece muito com autismo e acontece com pessoas no geral, independente da idade, independente da deficiência, da condição. Mas era algo que eu tinha muito quando criança, quando eu ficava frente a uma autoridade. Então... E nessas situações de crise, mais ainda. Então, eu ficava braba e eu ficava com vergonha de estar braba e vergonha dos outros me verem desse jeito. E aí eu não conseguia expressar nem comunicar nada. E aí eles achavam que eu estava fazendo birra e não queria falar porque não queria falar, sabe? E era
não conseguia. Eu lembro de pensar assim, nossa, é só falar, sabe? É só falar e não saía nada. Tu fala da bola de neve, né? Uma coisa vai se juntando à outra e vai se tornando uma bola de neve. Sim. Mas antes da gente voltar para cá, Mari, tu fala muito da importância da orientação, né? Eu ia falar isso agora, assim, o cuidado da gestão escolar em estudar e receber bem. Então, assim, não é palco, não é show, é um para um, com delicadeza, cuidado, né? E esse espaço, a orientação, ela tem que servir como um suporte de acolhimento, é colocar aquele sujeito no colo, né? Então, assim, independente de ter transtorno ou não, qualquer sujeito. Então, assim, tu se emburrava, ou eles diziam que tu se emburrava, e nem percebiam que o ambiente proporcionava isso. E aí tu trouxe essa fala, eu fico pensando sempre que muitas vezes dizem assim, a criança na condição do autismo, ou o adolescente, é agressivo. Não. O ambiente, nunca, onde está escrito isso? Então, assim, ó, aí tu traz essas coisas que ficam tocando no nosso coração, porque toca mesmo, porque a gente escreve sobre isso e tenta, por isso da importância de tu estar aqui conosco, né? Porque por mais que a gente escrevesse isso, a gente não é a mesma não coisa. É a mesma coisa. Não é a então, mesma tu trazer, e aí eu falo, né, para todos, né, orientadores, gestores, estudem como chegar no sujeito, né, o cuidado, porque ele pode bloquear, como tu disse assim, né, não usou esse termo, mas tu estagnava. Sim. Por quê? Estava na frente de uma autoridade. Exato. Olha a importância desse olhar, cuidado, acolhedor, né? E eu acho que tu fala de uma falha da escola, né? Enquanto uma instituição de educação, nossa, a gente falha muito. Eu digo nós porque eu sou professora. Sim, nós falhamos. A gente falha no sistema educacional porque a gente não consegue olhar para as pessoas. A gente precisa já enquadrar, né? Então, se ele não está aprendendo como deveria, ele tem um problema. Mas eu nunca me coloco nesse problema como parte, né? Como da mesma estrada. Bom, tu sai desse ensino fundamental e tu chega na universidade. Pasmem vocês, sim, os estudantes chegam na universidade. Né? Eles não ficam escondidos, né? Tem um lugar. Tem caminho, né? A gente precisa pensar em políticas públicas. Tu chega na universidade, Aidê, chega na psicologia. Como? Eu não escolhi a psicologia, mas eu não vou dizer a frase clichê que a psicologia me escolheu, porque eu acredito que isso seja uma realidade para muitas pessoas, mas não acho que seja minha. E eu fui para psicologia assim, num período bem conturbado da depressão na época, estava bem acentuada, assim. E eu já cheguei na psicologia com o meu diagnóstico, ao contrário da minha faculdade anterior, que eu entrei e eu não tinha ainda. Então, eu fui para experimentar o curso, porque eu não tinha conseguido a minha primeira opção, nem a minha segunda. E a partir do momento que eu comecei a estudar, eu comecei a perceber o quanto a psicologia podia me dar a base científica do tipo de compreensão do mundo que eu, de certa forma, sempre tive, assim, desde criança. É um dos motivos de eu ter demorado tanto para ter amigos da minha idade, porque as crianças da minha idade não pensavam as mesmas coisas que eu, e, obviamente, os adolescentes não queriam ficar comigo, então eu gostava muito de conversar com adultos. E, a partir disso, eu fui ficando... Fui me conhecendo melhor também a partir da psicologia. Hoje ela cabe? Sim, ela cabe. Ela faz sentido para ti hoje? Sim. Antes de eu fazer a pergunta, até para nós engajarmos nessa questão da universidade, tu falou da questão dos amigos, né? Então, os amigos da escola, os amigos da universidade, e muitas vezes as pessoas acham que o aluno, o estudante na condição do autismo, ele que se afasta, né? Então, como é que tu viu tudo isso? Aí depois eu vou retomar com a questão dos maiores desafios e apoio que tu teve dentro da universidade, mas antes, se tu pudesse falar um pouquinho dessa relação de amizade, que é onde se encontra um apoio, não está na família, mas sim está em algum amigo, alguma pessoa que converse contigo. Sim. E como a gente vê essa questão que toca, né? E eu acho importante que a Mari tasse, porque uma dos
dos conceitos maiores para a gente quebrar quando fala sobre o autismo é de que ele vive num outro mundo e que prefere estar sozinho. Né? Então, acho que fecha com o que tu está falando, né, Mari? Fala um pouco sobre isso, assim, Aide. É um estereótipo bem específico, que é justamente isso, né? As pessoas dizem que a gente vive num mundo diferente, principalmente os autistas de maior suporte, nível 2 e nível 3, e que a gente prefere estar sozinho, que a gente gosta de estar sozinho, mas a verdade é que praticamente da grande maioria das pessoas autistas que eu tenho como amigos ou que eu sigo nas redes sociais, que criam conteúdo, que eu converso no dia a dia, a grande maioria é justamente o contrário. Elas querem fazer amigos, elas querem sair, querem ir pra festa, querem, sabe, fazer coisas com as pessoas, mas elas têm dificuldade de manter essa relação, de começar essa relação, de saber como falar com as pessoas, saber a hora certa de conversar num grupo, sabe? Então, eu pessoalmente, quando era criança, eu sou bem diferente de hoje, né? Era bem diferente de hoje. Eu queria ter amigos, tanto que um dos motivos, assim, dos meus pais não conseguirem entender muito bem esse diagnóstico é que quando eu era criança, de acordo com eles, porque eu não me lembro, assim, eles falavam que eu chegava numa criança e dizia: oi, meu nome é Aide, quer ser minha amiga? Sabe? Só que o que eles não percebiam é que eu só falava essa frase. Eu não sabia começar a conversa com outra frase. Então eu fiz uma coisa pronta. Exato. E eu usava para tudo, sabe? Então é uma clara dificuldade de comunicação. Eu não sabia começar a conversa de outro jeito. Então e nem emendar a conversa a partir daí. Não. Então, tipo assim, eu ia conforme a criança ia indo, assim. Então, amizades para mim era um ponto bem específico na infância. Eu queria ter amigos, gostava muito de brincar na rua, brinquei muito na rua, tive uma infância, não tem nada a reclamar, mas conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo que não eram realmente amigos, assim, eram coleguinhas, eram pessoas conhecidas. Eu fui estabelecendo uma certa meta, assim, uma certa diferença do que era amigo, o que era colega. Não sei como, eu só fui, assim, fazendo. E na escola, os meus primeiros amigos chegaram no 6º ano. Então, até lá, eu tinha colegas que eu gostava, que eu fazia trabalho, que eu ia na casa, assim, mas não eram realmente amigos assim, que eu... Nossa, isso é impactante, porque a gente está falando de uma primeira infância inteira. Sim. Né? Sem essa relação importante com o outro, né? Próxima. E quando a gente faz formação, tanto a Mari quanto eu, a gente sempre fala sobre isso, né? O que tu enxerga quando tu recebe um estudante com autismo? Tu enxerga esse diagnóstico, essa ideia de que ele quer ficar sozinho, de que ele prefere estar só, de que ele vive no outro mundo, ou tu consegue enxergar por trás disso tudo uma criança que quer aprender, que quer estar, que quer se comunicar, que quer brincar, mas que não sabe como. Né? É diferente de não querer. E acho que essa é uma aprendizagem importante para os professores perceberem, assim, ainda mais os professores que trabalham nos anos iniciais, né? Onde essa aproximação é tão importante, né? Sim. E tem uma coisa que tu trouxe, que aí a Carla trouxe agora dos professores, mas eu faço um alerta para os pais dos coleguinhas. Eles têm que conhecer a turma do seu coleguinha, porque a partir do momento que eles conseguem ver isso, eles vão instruir de uma maneira da educação que aquele filho, ele pode se dar com todos os colegas. Porque essa é uma base importante que começa na família, né? Quando o aluno, na condição do autismo, está num grupo de colegas e nenhum colega responde. Por quê? Porque ele não foi educado pela família de responder ou ser uma pessoa que tem uma misericórdia com qualquer pessoa. Não precisa estar na condição do autismo, da deficiência, para te entender que tu tem que respeitar o outro. E tu traz isso. Tudo que tu traz está muito enraizado com as questões da escola, da família e da docência.
Então, se os pais não enxergarem que seu filho está maltratando o outro, vão esperar que a escola faça, porque isso é perverso, a gente falava no outro episódio. E eu só quero, de novo, é que tu vai falando e a gente vai pensando assim, quando a gente fala sobre a orientação e a gestão, eu quero deixar bem claro também para os diretores de escola. Diretor de escola tem que conhecer todos os alunos e tem que saber qual os alunos na condição do autismo para poder dar suporte. Não é ficar no seu gabinete assinando papel. Exato. Tá? O papel pode esperar. O papel pode esperar. Nunca. Então, a gente tem que modificar. Então, assim, agora, desculpe essa nossa fala, mas é que são coisas que tu traz, que tu sofreu. E é esse o momento que tu pode falar. Fala um pouquinho para nós, como foi a tua chegada na universidade, os pontos positivos, quem te acolheu, se tu teve acolhimento. Tá, escolheu a psicologia, tá, e agora? Quem é que te deu esse suporte um pouquinho mais sensível? Existiu? Não existe? Até hoje? Como é que é a coisa? Eu diria que o maior apoio que eu tive foi dos amigos que eu fiz na faculdade. Quando eu entrei na psicologia, na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu ainda não tinha o meu diagnóstico. Então, eles não tinham esse dado sobre mim. E aí o que aconteceu é que no meio da psico, a gente estava ainda na pandemia, uma professora minha, eu acabei contando para ela e ela me sinalizou que tinha um núcleo inclusivo dentro da faculdade e foi só então que eu fui procurar eles e saber sobre o que se tratava. E aí eu comecei a ser acompanhada a partir dali, assim. É um acompanhamento que eu vejo que ele é limitado, ele não serve para todo mundo. Eu tenho amigos e pessoas que eu conheço que são autistas na faculdade e que não têm a mesma experiência que eu, que não tiveram a mesma possibilidade de inclusão, porque as suas demandas não foram bem atendidas, mas as minhas, dentro do básico, elas são. Então, é também uma questão de ver qual é o limite que a gente consegue dentro de um espaço, né, em relação à inclusão. Com esse limite, ele está posto ali dentro. Mesmo que tenha um núcleo inclusivo, mesmo esse núcleo, ele tem barreiras. Então, até onde ele consegue fazer pelo aluno, né? A gente volta daí para falar das barreiras, né? E a ideia de que é só dar mais tempo para fazer uma prova, é botar num lugar silencioso para fazer uma prova, é tirar de sala de aula quando estiver agitado, em crise ou desorganizado. Só que isso é 1% do apoio necessário. Na verdade, tu tá separando, né? Tu não tá incluindo, tu tá colocando, é como se tu dentro da universidade tivesse uma sala só para pessoas com deficiência, outra pessoas para outras sem deficiência, eles convivem no mesmo espaço, podem até se ver pela mesma janela, mas não estão dentro da mesma sala. Então, uma coisa que eu percebo muito na faculdade, assim, que eu já passei algumas vezes, é quando eu tenho alguma questão, a primeira opção dos meus professores, e eu digo isso assim com o maior respeito, porque eu gosto muito de todos eles, mas eu vejo que a primeira opção deles é sempre me tirar da sala. Do tipo, não é organizar a sala para que eu permaneça ali dentro, é me tirar do espaço e tipo, não precisa ficar hoje, pode ir embora, sabe? Mas eu quero ficar, eu queria assistir a aula. Sabe, eu queria participar dessa dinâmica, só que é em grupo, e aí eu não conheço ninguém, e tu precisa ser o mediador para eu me colocar em grupo, porque eu não sei chegar em pessoas, então, sabe? Então, o primeiro movimento é sempre me tirar do lugar. E em algumas situações isso é muito plausível. Em uma crise, por exemplo, é muito plausível. Pode ser que me ajude muitas vezes, é o melhor a se fazer. Mas não em todas, sabe? Tem que saber, acho que equilibrar, assim, não é tirando o aluno daquele espaço que tu tá realmente incluindo. Tu tá falando do que eu ia te perguntar agora, que é assim, como é que tu percebe, né, essa relação dos colegas e dos professores com a diferença, né? E tu já tá respondendo, tu tá dizendo que é afastando, né? Sim. Isso ainda é muito forte? Sim.
pelos alunos eu vejo que existe um meio a meio, assim. Da mesma forma que teve turmas que eu quase tranquei a cadeira porque era muito difícil permanecer na sala por questões de violência, questões de comentários preconceituosos e até mesmo de adaptação, do tipo, alunos falam demais e eu não consigo prestar atenção na aula porque eu ouço tudo ao mesmo tempo. Então, assim, desde isso até ter um certo grupinho na sala, mas a turma, no geral, ela é tranquila, sabe? Então, tem um meio a meio em relação aos alunos. Os professores, eu vejo que eles são muito acolhedores, do meu curso, pelo menos. Do curso de psicologia, eles são muito acolhedores. Eu nunca tive nenhuma questão relacionada a esse problema, assim, de um professor não me ouvir, de um professor não estar disposto a fazer nenhuma adaptação que eu esteja pedindo. Todos eles sempre se mostraram muito proativos. E a primeira prova adaptada que eu tive na minha vida foi justamente na faculdade. Então, e foi assim... incrível, eu nem sabia o que eu precisava de adaptação, porque eu nunca tive nada adaptado. Que importante isso que tu traz, né? Eu sempre digo para os profs, quando eu faço formação, que uma das coisas básicas do desenvolvimento de ser educador seria, na frente dos seus estudantes, parar e perguntar: como é que eu posso ajudar vocês a aprender? E se alguém tem aqui alguma necessidade maior, me procura depois para a gente conversar. Isso é quebrar as barreiras atitudinais. Tá? Não é tão difícil assim. Não né? É só a gente se dispor, assim. Para a gente marcar, né? Eu e a Mari, a gente é muito agitada. Né? A gente fala demais, a gente é muito agitada. Mas a gente sabe o quanto isso pode deixar agitada, se a gente ficar agitada. Então a gente vem se organizando, né? Alguns dias para, nesse momento, a gente estar mais tranquila. Né? A gente melhorar o tom de voz, a gente mudar um pouco a postura, né? Foi um cuidado que a gente teve assim contigo, né? Conversamos contigo antes, porque é isso, né? Isso passa pelo acolhimento, né? A gente precisa mudar. A gente precisa mudar tudo na gente para acolher o outro como o outro é, né? Acho que faz parte desse processo. E de maneira nenhuma a gente queria que tu modificasse a tua forma. Quem tem que modificar, porque é um exemplo de inclusão isso, né? Porque senão seria uma integração. Tu chegar e se adaptar ao nosso jeito. Sim. Então, isso também é uma dica para todos os professores, todos os profissionais. Porque uma coisa importante que a gente viu na universidade, com essa pesquisa, né, de pós-doutorado, que parece que dentro do núcleo, o aluno tem que chegar e se expor. Eu tenho autismo, eu tenho deficiência intelectual. Tá, mas é aquele que não fala isso. O professor não pode perceber, como a Carla falou agora, sobre a forma com que ele está na sala de aula e seu funcionamento. Isso é acolhimento, isso é cuidado. Poxa, pode estar diferente. Eu posso conversar, me aproximar, que nem tu disse uma coisa muito importante. Não é de longe que tu vai falar, né? Ou gritar, ou falar mais alto, entendeu? Então, assim, são detalhes que nós temos que cuidar, né? E nós estamos engatinhando nisso, viu, Aide? Assim, por mais que nós estamos ali fazendo formação e outras tantas pessoas que estão fazendo, não somos só nós, né? No Brasil inteiro, fazendo, buscando, mas a gente tem que aprender muito, 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 né? E eu queria te escutar agora, todos nós, sobre a questão do capacitismo, tá? Queria que tu falasse para nós um pouquinho sobre isso, sobre a tua vida e sobre as questões que tu vive na universidade. Eu acho que o primeiro encontro que eu tive com isso, de forma bem explícita e direcionada a mim, foi quando a minha psicóloga, ela falou assim: esse é o teu diagnóstico, mas eu quero que tu vá no psiquiatra, porque eu quero ver o que ele acha. Acho que seria bom a gente conversar, a gente, né, ter essa troca, porque pode ser outra coisa, né? Ele pode desconfiar de outra coisa. E eu levei todos esses dados para ele, e a primeira coisa que ele me disse é que eu não podia ser autista porque eu estava lá falando com ele e fazia faculdade. E que todo mundo que conversa com um autista sabe que eu não sou um.
E aí ele, no meio disso, me diagnosticou com síndrome de Tourette's, por causa porque eu relatei as minhas estereotipias. E com toque, porque eu falei que eu precisava de certas coisas, certos objetos no seu lugar, porque senão a minha rotina mudava e eu me desorganizava. Então, sabe, ele ainda, enfim, ele me recomendou outro remédio para tirar pensamentos assimilativos que eu tinha, coisas desse tipo, e foi o primeiro encontro, assim, que eu tive de forma escancarada. Felizmente, eu já tinha lido vários relatos na internet de outras mulheres autistas que diziam a mesma experiência, elas terem chegado num consultório de um psiquiatra ou de um psicólogo, de um profissional da saúde, e o gênero ou o que elas faziam da vida, ou se elas eram casadas, se elas tinham filhos, eram sempre um impedimento do tipo, isso não pode, porque senão isso não deveria acontecer, porque senão tu não é autista, sabe? Então, foi muito bom eu ter entendido a forma como a ciência vê o autismo na questão de critérios de diagnóstico e de eu ter lido esses relatos para eu identificar aquilo como uma violência, porque senão eu teria muito provavelmente acreditado nele, tipo, minha psicóloga errou, sabe? Não deve ser isso. Então, esse foi o meu primeiro encontro. E depois, na faculdade, tem muito até hoje. Assim, teve uma época que era semanal, assim, eu tinha muitas crises por causa de comentários de colegas meus, não necessariamente sobre autismo, mas sobre a deficiência como um todo. E independente de ser sobre autismo ou não, eu sempre fiquei muito mal, porque, enfim, eu acho que sabe, outro ser humano, eu acho um pouco difícil não ficar, sabe, então independente de ser a minha condição ou não, eu sempre fiquei muito irritada e muito brava com essas coisas e ao mesmo tempo querendo explodir o mundo, assim. E teve outras vezes que, sabe, saí mais cedo da aula porque não era possível, não consegui permanecer, ou então se eu ficasse eu ia ter uma crise na sala, então, sabe, coisas desse tipo. Eu acho importante a gente entender, né, esse conceito de capacitismo quando a gente está falando da educação, né, de pessoas com diferentes formas de ser e estar, como eu prefiro usar. Essa ideia, né, padronizada que se tem sobre alguma coisa e se imputa ao outro, né. Então, bom, se tu é um sujeito que tem autismo, tu não pode falar, tu não pode conversar, tu tem que estar fazendo estereotipia, tem que estar rodopiando, balançando os braços, né? São os estereótipos, né? E a partir daí tu não tem potência de aprendizagem, né? Sim. Então, acho que isso é uma das primeiras barreiras para a gente quebrar, assim. E isso vem nas mínimas falas, né? Da forma como o outro se coloca para ti, né? Então, acho que o capacitismo é um conceito geral, assim, para a gente pensar, né? E estudar, assim, poder olhar o outro a partir das suas vivências e suas experiências, e não a partir daquilo que a gente acha que deva ser padrão, né? Sim. Vem muito não só das ações e dos comentários, mas também da falta de debate sobre isso, né? Então, muito do que tem na minha faculdade, pelo menos, quando tem alguma palestra sobre autismo ou alguma coisa sobre deficiência como um todo, são sempre profissionais que são chamados. E é muito legal, porque não é que não seja importante ouvir profissionais, seja da saúde, seja da educação, seja qualquer que seja a formação da pessoa, é muito importante. Mas são sempre eles e só eles que são chamados, sabe? Nunca é a pessoa com aquela condição para falar sobre como é o seu dia a dia enquanto uma pessoa com aquela condição. Então, a falta de visibilidade e a falta de debate adequado, apropriado, inclusivo, também é capacitismo, né? É só mais uma forma. Perfeito, eu acho que para mim o maior capacitismo, a gente falou um pouquinho sobre isso aquele dia que a gente conversou, né? A ID trabalha com palestras, né? Faz formação e não recebe por elas. E a gente conversava com ela, né, Mari? Não é possível isso. Porque
Se eu vou fazer uma formação, eu vou receber, tu entendeu? Eu só faço formação gratuita para escola pública, porque, bom, eu fiz doutorado e com bolsa precisa voltar isso para a população de alguma forma, mas eu trabalho com isso, então eu vou cobrar pelo meu trabalho. Sim, claro. Tu trabalha com formação, tu precisa cobrar pelo teu trabalho. Mas e por que será que as pessoas não pagam, né, os sujeitos que estão no espectro ou que têm uma deficiência para poder fazer uma formação, né? Por que eles acham que isso tem que ser de graça, né? Porque tá embutido nesse capacitismo, né? Sim. Nesse conceito, né, de que o outro não tem tanto valor assim, então não precisa pagar por isso, né? Então já fica a dica aqui, vão entrar nas redes da ID, vão chamar ela para fazer formação, mas vão pagar, tá? Vão pagar, a ID tá sob os nossos braços agora, tá com a gente com a Connector, então podem chamar, mas ela vai fazer uma palestra linda, mas ela vai cobrar, porque é o trabalho dela também. E uma coisa que a Carla trouxe agora não é só nessas formações, trabalhos como atores também. Contrato atores que tenham deficiência ou fazem uso de cadeira de rodas, podendo procurar quem está, né, no setor ali, quem está nessa formação, porque nós temos muitos profissionais, é aquilo que nós falávamos antes, eles não saem da escola e vão para casa. Antigamente, eles nem chegavam na escola, né? Então, é uma realidade que a gente tem, quem estuda sabe. Então, vamos cuidar com isso, porque nós estamos levando uma formação para o mundo, né? A forma com que tu vai dizer para o outro, anunciar que a pessoa na condição do autismo, ela não pode fazer nada, ela não tem vontade, ela não pode fazer o que ela quiser no trabalho. Então, o que nós anunciamos? Por isso que eu acho tão lindo o trabalho que tu faz nas tuas redes sociais, assim, porque tu fala sobre autismo, tu fala sobre a tua vida, tu fala sobre possibilidades, tu fala das impossibilidades que tu tem também, né? Das dificuldades. De uma forma muito tranquila, eu acho que isso é importante, assim, né? Eu sempre digo, quando eu faço formação de professores, olha só, o Instagram hoje está cheio de pessoas que têm autismo, né? Estão no espectro, que falam sobre si mesmo. Então, vamos aproveitar, né, escutar essa gente, dar visibilidade para elas, né, porque elas podem falar, eu posso falar das questões pedagógicas, tu entende? E posso falar de como adaptar e como organizar, mas tu pode falar sobre ser, né, e isso faz uma diferença. E a ideia estava conosco numa formação, é importante dizer, e os profissionais, os professores que estavam lá, se emocionaram, ficaram sensíveis quanto àquilo que ela falou, porque eles disseram, eu nunca escutei isso. Né? Então, assim, não era nós falando, era a própria pessoa. Poxa, foi muito legal vamos aquele respeitar. momento, assim, eu acho que para o coletivo como um todo, mas para ti também, né? Para nós também. Para nós, o reconhecimento. Muito, né? Porque emoção é vida, viu? Emoção é inclusão. Exatamente. Né? A ideia é como é que tu te organiza, assim, para lidar com a tua rotina de estudos, porque universidade, milhões de disciplinas, horários diferentes, né? Uma universidade, ela não é uma escola, ela não é um espaço controlado, não é um espaço em que a gente acorda de manhã e sabe como é que vai ser, tu entende? Porque a gente está lidando com gente ali dentro, né? Tem muitas gentes, de diferentes formas. Então a gente nunca sabe como é que vai ser. Eu sempre digo que a escola, o espaço de educação é um Kinder Ovo. A gente nunca sabe o que vai sair de dentro naquele dia, né? Isso pode ser uma beleza, se a gente tem uma possibilidade de enxergar isso como potência, mas pode ser muito sofrido também. Como é que tu lida, né? Para tua rotina de estudos, para esse teu caminho acadêmico, como é que é isso para ti? Eu tive que criar uma rotina bem estruturada dentro das minhas possibilidades, assim, então eu tenho muita dificuldade em pegar ônibus, né, é uma questão minha bem específica, assim, então meu pai teve que me ensinar a pegar ônibus para vir para a faculdade, então ele teve que fazer todo o caminho comigo, literalmente do meu lado, ó, aqui a gente sobe, aqui a gente vai descer, tem essa palavra, essa parada, tem essa, sabe, esses pontos, assim, que eu fui aprendendo, e na faculdade, o que muito me ajuda é o cronograma dos professores. Então, quando um professor posta o cronograma com as datas certinho do que vai ter naquela aula, essa aula vai ser sobre esse assunto, vai ser expositiva dialogada. Essa aula vai ser sobre isso, depois vai ter uma dinâmica. Essa aula vai ser uma palestra, vai ter um convidado, sabe? Tem tudo isso
me ajuda imensamente, porque eu sei exatamente o que vai acontecer, eu sei onde é que é a sala, eu sei qual é o professor, eu sei que hoje vai ter uma pessoa diferente na sala porque é uma palestra, eu sei que hoje a gente vai talvez fazer uma dinâmica, fazer um roleplay que tem muito na psicologia, né? Então, isso me ajuda muito na questão de previsibilidade e da minha rotina como um todo. E é também um dos motivos que eu tenho mais crises na faculdade, porque quando isso não acontece, eu chego na sala, a minha expectativa é que sempre tenha aula expositiva dialogada, que é o que a gente sempre tem na faculdade. E aí eu chego e é uma palestra, sabe? E eu fico tipo... De última hora. E eu fico assim, não era isso que deveria estar acontecendo. Então, meu cérebro já começa a ficar meio... Tu fala dessa necessidade dessa antecipação, então. Sim. Né? Que te ajuda a trabalhar com ansiedade, com essa previsibilidade. Né? Pergunta agora aqui de professora, tá? Tá bom, a gente tá dando disciplina, faz um cronograma. Bom, nem sempre a gente consegue dar conta de cumprir aquele cronograma, por causa da turma, por N situações. Mas dá para, de repente, mandar uma mensagem para ti, dizendo, ó, a gente terminou em tal coisa, semana que vem estava planejado uma palestra, mas não vai acontecer. A gente vai continuar na aula expositiva, tá? A ideia. Isso ajudaria. Sim, sim. Geralmente os meus professores fazem. Eu sei que conheço pessoas de outros cursos autistas que os professores não têm essa questão pedagógica de realmente avisar antes. Então, às vezes tem alguns que nem postam um cronograma. Então, assim, eu sempre falo, assim, vindo de outro curso, eu vejo a diferença de professores da psicologia para professores de outros cursos, assim. Os professores da psicologia, por serem psicólogos, eu acredito fielmente que eles têm um acolhimento muito específico e que os outros cursos não têm. Eu não só vi no meu curso anterior, como eu ouço de outras pessoas, de outros cursos. Exatamente. E esse é um movimento que é muito simples, assim, né? É só tu te organizar também enquanto educador, né? Bom, minha aula foi até aqui, agora eu vou partir assim, e vou avisar, né? Não deu tempo de mandar um e-mail, falar, chama sozinha a ideia, olha, vai acontecer isso. Exato. Isso tu já te organiza, né? Sim. Já dá uma tranquilizada ali, não pega de surpresa, né? É uma ferramenta pedagógica que não é uma ferramenta tão difícil assim, né? Não é difícil. Não é difícil. É uma fala, é um cuidado, é um olhar, né? É aquilo que nós sempre falamos, né? Olha para aquele sujeito que precisa de uma necessidade maior, porque os demais vão se sair bem, entendeu? A gente sempre fala isso, né? Na sala de aula, né? Não é todos e mais um, não. É um e mais todos, eu acho. Né? Pensando dessa forma, a gente consegue construir uma sociedade mais humanitária, né? Humanizada. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, ó, diante das questões das disciplinas, que tu tem várias, tu está no 7º semestre, tem alguma que te despertou mais aprendizado, assim, tu diz assim, nossa, essa disciplina, assim, é algo que está sendo muito proveitoso na minha graduação, né? Eu, pessoalmente, gostei muito da disciplina de ética. Parece algo muito simples e muito óbvio, mas eu acho que teve coisas que a minha professora falou que todo mundo deveria ouvir, assim, basicamente. Então, eu acho que a disciplina de ética em psicologia foi a disciplina, assim, que eu fiquei, ok, muito, muito legal ver isso dentro da faculdade, é muito legal ver um professor falando isso e ter, assim, instigar debate sobre isso, sabe? Então, foi a disciplina que eu realmente gostei, assim. Fez um marco. Tem alguma coisa que ela falou que tu disse, não, todo mundo tinha que saber disso? Sobre ética? Como eu disse, é muito básico, mas é que ela deu esse olhar humanizado para grupos minoritários. Então, sabe, não só pessoas com deficiência, negros, indígenas, pessoas LGBT, sabe? Teve muito debate sobre isso e é uma das cadeiras que eu mais vi isso, sabe? Então, eu gostei muito, assim, sobre
como ela fez a aula, assim, ela trouxe relatos, trouxe textos, sabe, instigou o pessoal a pensar e a falar, porque geralmente nas aulas de social, assim, é onde o pessoal mais fica quieto. E onde mais deveria falar, né? Então, assim, são as aulas mais silenciosas. Inclusive, é uma coisa que eu falo muito com uma outra colega minha, que ela é uma mulher negra, e ela, literalmente, ela percebe isso de uma forma muito específica também. Então, a gente volta e meia tá falando sobre isso, sobre como as aulas são silenciosas quando o assunto recai em algum desses grupos, recai na parte social, né? Então, E agora tu trouxe uma questão importante, assim, é o todo da disciplina, eu entendi isso, né? E como a gente precisa ter essa ética nas nossas escolas, o cuidado, né? Nós falávamos isso no outro episódio, né? De não falar nos corredores, de ter o cuidado, de tratar com a pessoa, de não sair falando bobagem, aquilo que tu não sabe, não estuda, e tá levando para demais pessoas, e aquelas pessoas que só têm uma informação vão acreditar em ti. Porque professores são uma referência dentro do nosso Brasil, né? E mundo. Professor, acredita-se que ele estude, né? Se espera o mínimo, né? Que faça isso. Então, se um professor está falando, aquilo serve como algo importante. Então, que possamos estudar cada vez mais e entender e ter ética, inclusive nos corredores das escolas, numa conversa, numa formação, cuidado, empatia. Eu acho que passa tudo por ética, né? Com certeza. O que te ajudaria, talvez, a tornar a universidade um espaço mais inclusivo? É difícil, né? São muitas coisas, mas... Eu acho que pessoalmente, eu só gostaria de ver mais pessoas autistas de maior suporte. Porque uma coisa é me incluir enquanto uma pessoa autista nível 1, que sou oralizada, tem um grau de independência maior, mas uma coisa é tu incluir uma pessoa autista nível 2 que não é oralizada ou fala muito pouco e usa comunicação aumentativa e alternativa, sabe? É outra realidade, é outro grau de independência, sabe? É uma outra coisa, assim, completamente diferente. Então, eu acho que eu só gostaria de ver mais dessas pessoas, assim, desse meu pessoal, assim, dessa minha comunidade sendo incluída também no ensino superior, porque eles são também se a gente, enquanto nível 1, chega pouco, eles não chegam quase nada no ensino superior. Vou te dizer que eu não conheço nenhum. Não aqui, pelo menos, das nossas universidades e faculdades de mais de perto, por onde a gente transita, tá? Sim. Claro que deve ter, e óbvio que deve ter. Mas aqui, no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, onde a gente está, no nosso território, eu não conheço nenhum. Eu tenho uma amiga que ela é nível 2, mas ela não usa CA. Então, é um nível de suporte maior e eu fico feliz que ela está na faculdade, mas ainda assim também é uma outra realidade enquanto uma pessoa oralizada, né? Então, acho que essa parte da fala, ela é muito importante porque existe esse estereótipo de que a fala é a comunicação mais importante, né? Para as pessoas, né? Tipo, então, geralmente eu gosto muito de pensar na possibilidade de autistas de maior suporte que são oralizados ou são, assim, falam pouco ou não são oralizados no ensino superior. Porque eu acho que eles trazem uma outra perspectiva dentro do espectro. Eu acho que eles abrem mais esse olhar, assim. Então, acho que sim. E o que seria para ti a ideia, uma escola ideal, uma universidade ideal, uma sociedade ideal? No sonho mesmo, pode ir lá. Pode imaginar. Sociedade ideal. Difícil, muito difícil. Sociedade ideal. São muitas coisas para mudar, né? Eu confesso que é
quase uma utopia, assim. Não que seja necessariamente ruim, porque eu acho que quando a gente tem alguma coisa para alcançar, a gente, né, tem um objetivo para ir trilhando, assim, mas são tantas coisas que eu, sinceramente, não consigo agora imaginar o que seria uma sociedade ideal, assim. Mas acho que a tua resposta ela já diz muito, né? São tantas coisas, ou seja, tanta coisa que a gente não consegue nem enumerar. Exatamente. Né? A tua resposta já diz muito sobre isso, assim. Mas por que não fazer um checklist das coisas e ir melhorando pelo um cronograma, né? Aí cabe e a vai, nós, né? cabe Enquanto a educadores, nós. né? E as pessoas, todas Mas as eu acho pessoas, que né? Essa é uma ideia para levar para o coletivo, né? Pensar, porque assim, quem está do outro lado, quem é educador, pensa de uma perspectiva, né? De quem está ensinando, mas tu vai trazer a perspectiva de quem está aprendendo, de quem está vivenciando os processos no cotidiano. Então a gente tinha que poder conseguir fazer esse casamento, assim, né? Sim. E vocês trazerem aquilo que, bom, olha, eu acho que isso aqui precisa mudar, porque não é só as barreiras arquitetônicas, entendeu? Apesar que elas fazem um significado importante, elas estão lá trazendo uma história e trazendo uma marca importante, né? Não é só colocar um elevador, né? Se as escadas ainda estão muito aparentes, mas poder juntar, né? Talvez seja uma coisa importante de pensar com um coletivo, assim, né? De fazer um checklist mesmo, assim, coisas que poderiam ser melhores, sabe? Dentro da universidade. Acho que seria muito legal. Porque daí tem uma coisa mais concreta, sabe? Sim. Para as pessoas poderem começar a pensar, né? E é justamente o caminho a ser trilhado. Exato, né? Exato. E eu acho que tu usou muito, muito bem o termo utopia, assim. Processos inclusivos, o nome já diz, é processo, né? Sim. Ele não vai estar pronto nunca. Então a gente tem que estar sempre pensando no melhor para conseguir alcançar esse melhor, né? Sim. Não quer dizer que a gente não vai fazer nada nesse percurso, né? Exatamente. A gente vai trabalhar muito nesse percurso, porque um processo inclusivo ele dá muito trabalho. Não adianta imaginar que é uma coisa simples de fazer, não é. A gente está lidando com pessoas que são diferentes de nós, todos somos, né? Mas que vai precisar de um apoio, vai precisar de um outro tipo de olhar, vai precisar de um planejamento diferente, né? Eu sempre digo que os processos inclusivos vai dar ranger de dentes, cabelos arrancados, noites mal dormidas, e quando a gente se importa muito, o momento que a gente vai dizer, nossa, eu quero rasgar meu diploma, não quero mais trabalhar. Não estou conseguindo. É verdade. Isso faz parte do processo. Sim. E se a gente, mesmo com tudo isso, volta no outro dia e acolhe o aluno e quer estar em sala de aula, é porque a gente está fazendo o que a gente gosta realmente. E não quer dizer que a gente vai acertar sempre, né? Sim. Mas que a gente está tentando, pelo menos. Nosso tempo está passando. E tem uma coisa importante, assim, a partir do momento que tu consegue sensibilizar o coração do ser humano e colocar uma rampa na mente. Pensa assim, todo professor tinha que ter uma rampa na cabeça, todas as pessoas. Porque a partir do momento que tu pensa ou entra num lugar e vê que não tem uma rampa ou um elevador, tu vai pensar naquela pessoa com deficiência na hora. Eu sou muito assim. Eu entro nos lugares, agora recentemente, estava ali num shopping, entrei num lugar lindo, maravilhoso. Poxa, tem 2 andares e tu não tem uma rampa ou não tem um elevador. Então, para que eu estou aqui? Eu saí, porque aquilo ali me toca. Então, se nós não formos tocados dessa forma, pela acessibilidade, não vai chegar nunca pelo coração também. Ou vice-versa, né? Exato. Então, assim, eu tenho que olhar e tem que me afetar. Então, se me afeta de uma certa forma, aí tem as questões do afeto que a gente está estudando também, que já vem um afeto diferente agora, né? De uma forma diferente, que não é só pela via do amor, mas também ser afetado diferentemente. Então, isso nos toca, né? Muito. Muito. A gente tem um quadro aqui no nosso programa, que tem dado certo, que a gente chama Tá de Boa. Então, é o que a gente vai falar agora contigo. Que pode ser aquilo que vier na tua cabeça, não tem que achar que é certo ou que seja politicamente correto dizer, certo? O que te deixa de boa no dia a dia da faculdade e o que te faz pensar, isso não dá mais para aturar. Tem muita coisa, tanto em quesito de adaptação quanto social, assim. Eu diria que o mínimo do mínimo é respeito, assim. E esse respeito começa desde o aluno lá no fundão da sala conversando enquanto o professor está dando aula, sabe? Desde aí eu já acho que esbarra nesse respeito, assim. Uma coisa que me pega, assim. Quando... O respeito. Sim. E o que não tá de boa
quando as pessoas não se afetam pela violência. Então, quando eu sempre tenho que ser a pessoa que tem que trazer, sempre tem que ser a pessoa que tem que ensinar, sempre tem que ser a pessoa que tem que flexibilizar para os outros, não tá mais boa. E eu acho que isso tem muito a ver com a política educacional, porque o que está na base da inclusão é de que as turmas heterogêneas, o sujeito com uma forma diferente de ser estar, vai auxiliar o outro a ser uma pessoa melhor. Tem uma coisa que eu tenho um certo ranço, porque parece que o sujeito está à disposição para fazer o outro melhorar, e não é sobre isso. Exatamente. São sobre relações. E nessas relações todos vão crescer, ninguém está a serviço de ninguém. Está só no direito de estar ali. Então, acho que eu concordo contigo, assim, é o tipo de coisa que não dá mais para a gente sustentar, né, enquanto educação, assim. E só para jogar aqui na mesa, algum dia teve alguma turma homogênea? Só para assim, eu acho que é só bolo, né? Ainda assim não consegue esse bolo, né? Nunca existiu, né? Nunca. Não, quiseram fazer, né? Escola para moços, escolas para depois, enfim. E mesmo mas assim aí a gente não era. E mesmo assim não era. A gente vai entrar numa outra temática que boa para fazer. Bom, vamos lá agora, nesse bate-bola. Se pudesse escolher um lugar para estudar ou trabalhar, aonde seria? Tem que ser um lugar físico, tipo, específico? Não, como tu quiser. Um lugar que... Acho que um lugar onde... Tinha nos falado tantas coisas na nossa conversa, do quanto te deixa feliz, assim, os cavalos e a música. Sim. Né? Eu acho que eu penso numa coisa um pouco maior do que isso. Acho que eu penso num lugar que eu talvez pudesse fazer com que as pessoas ouvissem mais as pessoas autistas, assim. Acho que esse é o lugar que eu mais me sentiria bem, assim. Seja para trabalho, para estudo, para o que for. Ótimo. Que palavra pode traduzir a tua jornada até aqui? Descoberta de mim mesma, talvez. Ai, lindo. Foi uma coisa que eu falei muito pra minha psicóloga, assim, eu sinto que eu fiquei perdida 21 anos dentro de mim, assim, até o diagnóstico. A tua descoberta. Isso é forte, né? Nossa. O quanto a gente precisa saber quem a gente é pra gente poder ser, né? Com um nome. Um nome, né? Isso é muito importante. Aí muitas vezes as pessoas acham que é pro outro. Não. É pro sujeito. A gente consiga entender, né? Exato. Isso. Saber quem tu é, né? Como tu é, por que tu é, o que tu gosta, o que tu não gosta. Isso é o primordial, assim, né? Pra poder te encontrar. Adorei, descoberta. E agora nós vamos fazer outro quadro. Meu Deus. Mitos e a gente é cheio de quadros, assim. Mitos e verdades. Ai, gosto. Tem bom, muitos né? mitos, né? Muito. Muitos mitos. Vamos lá, vamos ver se a gente dá uma dentro. Autismo e talento sempre andam juntos? Mito. Mito. Muito. Muito. Mas como as Muito pessoas mito. esperam isso, né? Esperam demais. Que toque um piano maravilhosamente bem. Que fale inglês, outra fale língua, inglês, né? que seja excelente em matemática. A que gente tenha... não pode só ser como todos os outros. Exatamente. Parece que a gente tem que ter uma habilidade extraordinária, quase que pra, assim... Superando. Quase que pra superar algo que não precisa ser superado, assim. Uma coisa meio... As pessoas dizem, não, é autista, mas nossa, canta muito bem. Tu entende? É exatamente isso que tu tá trazendo no teu sentimento. Parece que precisa ter alguma coisa para além, né? Uma outra habilidade que se sobressaia sobre o diagnóstico. E esse mito é muito difícil, porque as famílias das crianças pequenas, às vezes, chegam pra gente e perguntam, meu filho vai fazer medicina? Meu filho vai tocar piano? Meu filho vai... quando é que ele vai começar a pintar um quadro?
E como é que é muito difícil pra gente, enquanto educador, dizer, olha, eu não sei. Né? Ou tipo assim, olha, nem todo mundo pinta um quadro. Né? Eu sempre procuro trabalhar com as metas. Eu digo, olha, se tu tem essa meta pro teu filho, ela é uma meta de longo prazo. Vamos trabalhar o que a gente precisa hoje, que é uma meta de curto prazo. Né? Se ele vai pintar, se ele vai fazer medicina, se ele vai... Não sei. Vamos tentar segurar um lápis bem feito. Isso. Isso aí. Depois não sei. É isso aí. Pessoas com autismo não querem fazer amigos. Mito. Mito. Muito mito. Tu falou bastante disso antes, Sim. né? E é um mito forte também, que vai cada vez mais tornando... o próprio processo vai cada vez mais fazendo a pessoa ficar dentro dela mesma, né? Sim. Não no mundo dela mesma, não é sobre isso. O mundo é igual. Sim. A forma como a gente reage nesse mundo é que é diferente. Sim. Mas vai fazendo cada vez tu ficar mais pra dentro de ti mesma, né? E dificultando os processos. Essa aqui, esse mito e verdade, tu já falou, mas de repente possa acrescentar. Universidade é um espaço muito difícil para quem tem autismo. Verdade. Verdade? Verdade. Uhum. Bem complicado nas questões sociais, de muitas pessoas para interagir, estímulos, sons, sabe? Muita coisa, adaptação, muito difícil. Uhum. É um caminho que a gente precisa trilhar, então, para tornar isso mais acessível, né? Sim. Pensando na história da educação especial, né, tá? Nos últimos 10 anos, os sujeitos têm chegado, né? Na universidade. Então, a gente não estou justificando, né? Mas estou dizendo que parece que a gente vai... Tudo é meio cíclico, né? Sim. A gente vive na universidade hoje o que a gente viveu na educação básica 20 anos atrás. Isso aí. Né? Esse impacto. Opa! Esse sujeito aprende de um jeito diferente, não é padrão. O que eu faço com isso agora? Sim. Né? E eu acho que ainda vai ter um período de um embrólio ali de ações até a gente achar um caminho, né? Sim. Não quer dizer que a gente não vai ficar incomodando por trás, né? Com certeza. Estudantes autistas só se destacam nas áreas exatas. Muito mito, eu sou uma delas. Eu não me destaco em nada de exatas sem condições. Não serve para mim. Mas é importante a gente poder entender isso, né? Porque, bom, as áreas exatas, elas são mais organizadas, né? Sim. Elas exigem que o sujeito talvez fale menos sobre si, né? Sim. Que ele precise se expor menos, né? Eu diria que 1 mais 1 sempre vai ser 2. Os professores de matemática dizem que não. Que é diferente isso, mas é mais tranquilo, talvez. E por isso seja uma opção, muitas vezes. Sim. Né? Tem uma ordem. Exato, tem uma ordem. Então, ajuda nesse processo desse cérebro funcionar, mas necessariamente não é um talento que tu tenha que ter. Não. Né? E mito ou verdade, a flexibilização é um privilégio para o estudante na condição do autismo? A flexibilização de conteúdo, de adaptação, de formas com que o professor vai fazer? Eu acho que depende da perspectiva que tu está olhando. Ela é um mito, porque ela não é um privilégio, no quesito de que ela é um direito, Ótimo. mas ela é um privilégio porque eu sei que nem todo mundo tem. Então, eu tenho flexibilização, mas eu conheço pessoas que não têm, que estão dentro da minha faculdade que não têm. E conheço pessoas nas redes sociais que não têm. Então, assim, ela é um privilégio a partir de uma sociedade capacitista que sistematicamente exclui e segrega. Mas não é um direito. Então, é um mito e verdade ao mesmo tempo. Isso que é mistura, importante a tua né? reflexão. Nossa, muito importante. Quem tem autismo não consegue trabalhar em equipe. Eu já vou me rindo quando eu faço as perguntas. Muito mito. Muito mito. O diagnóstico define toda a trajetória acadêmica e de vida? Mito. Isso aí. Sem condições. Sim. Esse é um dos assuntos que já deu, né? De falar, né? Sim. Mas é importante, assim, porque parece que eu sou muito visual, né? Eu sou a pessoa que enxerga tudo visualmente. Eu vejo a tua cabeça funcionando, assim, tuas engrenagens funcionando. E eu gosto muito de post-it, né? Eu sempre imagino que chega nas instituições de educação, chega um sujeito cheio de post-it, assim, dizendo, sou autista, não aprendo, não falo, não converso, não olho no olho, sabe? E parece que isso marca, bom, é só isso que ele vai ser. E eu acho que é importante, a teoria da subjetividade fala isso, né? Que não há problema nenhum em tu ter uma diferença, uma deficiência, ter uma outra forma de ser e estar. O problema é tu ser visto só como isso. Sim. É uma ser colocado característica. só nesse lugar. Exato.
né? Tu poder ser pensado como um sujeito, uma mulher, né, que faz faculdade, branca, tem autismo. Mas tu tem várias coisas, né? Sim. Eu acho que o que faz essa extensão é só esse lugar, né? Não cabe outro lugar daí para ser, né? Entendo. Estudantes autistas precisam de 100% de apoio o tempo todo. Não, mito. Importantíssimo para a gente poder entender os processos educacionais, né? É. Quando que é bengala e quando é ponte, o apoio. Sim. Né? Porque quando se torna bengala, já deixa de servir, né? É verdade. Sensibilidade a sons, luzes e ambientes pode afetar o rendimento acadêmico? Verdade. Muito verdade. Um dos meus maiores problemas na faculdade é justamente isso, assim, as pessoas conversando ao mesmo tempo que o professor está falando lá na frente, eu tô ouvindo as duas coisas ao mesmo tempo. E o cérebro atípico, geralmente, ele não consegue filtrar os sons da mesma forma que o típico. Então, a gente está ouvindo tudo ao mesmo tempo, sabe? Então, eu tô ouvindo o professor, os meus colegas conversando, tô tentando prestar atenção no que ele está falando. Muitas vezes não dá certo, então eu perco palavras, eu não entendo o que o professor está falando, fica uma confusão. E isso assim. pode levar para crise. Sim, muitas vezes já aconteceu. Não foi nada legal. E aí a gente quebra então aquele parâmetro de, nossa, teve uma crise do nada. Do nada. Eu sempre digo, não é do nada. Não, O que estava acontecendo antes? E eu acho que vale falar, Mari, dos estilos de aprendizagem, né? Porque a ideia fala de alguém que é auditivo para escutar, para aprender, tá ali, tá escutando. Mas quando tem muito barulho, né? Como é que esse sujeito que é auditivo vai conseguir aprender, né? Sim. E isso é valioso, né? O que tu traz é aquilo. Não precisa, claro, ficar o silêncio o tempo todo, mas organiza. O professor está trazendo algo super importante para o sujeito. Então, como é que tu quer que ele fique, né, 100% ali, atento? Né? Aí vem até outras comorbidades junto com a condição do autismo, né? Exato. Que nós temos que ter cuidado. Então, tem vários pontos aqui. Assistam esse podcast todinho e vão anotando com caneta e papel. Não aceito diferente. Vamos aprender, né? pelo menos. Deixa nos comentários também, porque nós precisamos, né? E isso é valioso. Incluir um estudante com autismo beneficia toda a turma? Verdade. Muito. Porque é só na convivência com a diferença que as pessoas vão se tornar pessoas mais inclusivas. Não tem como tu saber como é uma pessoa autista, como tratar uma pessoa autista, se tu nunca estudou com uma, se tu nunca viu uma no teu local de trabalho, no parque que tu vai com teu filho, na festa que tu frequenta todo final de semana, no barzinho que tu leva teus amigos para beber. Não tem como. Eu acho que fala do convívio, né? Da experiência com o outro. Eu sempre digo que o que define o outro são as experiências que o outro tem, né? Se eu não tenho experiência com nada, como é que eu vou me definir como uma pessoa inclusiva, uma pessoa, né? E La Rosa fala sobre isso, sobre as experiências vividas. Tu pode ter experiência, mas tu não viveu com aquele sujeito, então tu não viveu. A tua experiência não vale de nada. Então tu tem que constituir essa vivência mesmo, essa experiência, como se diz. Viveu, curtiu, estava ali junto, né? Estava ajudando, estava apoiando, estava compartilhando, estava entendendo. Muitas vezes acontece algo e a gente tem que entender como vai funcionar. Ali nós estamos aprendendo com o outro, né? Exato. A viver esse tópico. Bom, se tu pudesse dizer alguma coisa para os teus professores ou para os professores universitários, o que tu diria? Para nós também. Inclusive. Que também somos. Eu sinto muito que vocês não tiveram formação na época de faculdade de vocês. Eu sinto muito que vocês não são pagos para isso. Eu também sinto muito que às vezes a gente vai ter comportamentos que vocês talvez nunca viram na vida de vocês, que inclusive pode ser prejudicial para nós e para os nossos colegas e até mesmo para vocês. Mas a gente está na sala de aula, sabe? A gente aprende. É só uma questão de tu acreditar em mudança. Todos os seres humanos mudam. A gente é capaz de aprender. A gente só vai aprender de uma maneira diferente. Tu pode nunca ter visto essa maneira, mas
A gente tá lá dentro. O que a gente faz com isso, né? Então, eu acho. E aos colegas? Aos colegas. Não me vejam somente como a menina autista, mas também não esqueçam disso. Acho que é Impactante. Importante. Para as famílias, Aide, se tu pudesse dizer alguma coisa. que eu consigo imaginar o choque que é receber o diagnóstico do teu filho e tu talvez não vê mudanças, né? Se ele é uma criança que ainda não tá oralizando ou que não vai oralizar. Pode acontecer. E tá tudo bem, assim, eu entendo que a sociedade vê a fala como a comunicação mais importante, mas eu acho que depois que tu processar esse diagnóstico, tu precisa procurar se conscientizar no quesito de que não é a única forma de comunicação. E que tá tudo bem se o teu filho não falar. Mesmo que seja muito importante para ti ouvir ele falar mamãe, papai. Eu consigo imaginar que para uma mãe isso deve ser muito importante. Mas é aquilo, é importante para ti enquanto mãe. O que é importante para aquela criança, sabe? Às vezes os pais colocam metas que são deles nos filhos, principalmente filhos atípicos. E esquecem que aquela criança não nasceu para cumprir as tuas metas. Então eu não nasci para cumprir as metas dos meus pais. Eu nasci para cumprir as metas que eu coloquei para mim. Então eu imagino que seja muito difícil. Consigo imaginar a quantidade de terapias de todos os lugares que eles têm que levar todos os dias, o cansaço mental, o esgotamento físico, além da questão financeira, que é muito, muito complicada. Mas a gente tem que pensar, aquela meta é minha ou aquela meta é para a qualidade de vida do meu filho? Acho que é a primeira coisa que eu falo. Isso é muito importante, porque pensando nessa quantidade de terapias, né? E muitas delas, às vezes, respondem aos mesmos desejos, né? Não os desejos daquele sujeito. Que bom chegar... A gente vê isso muito na escola da educação básica. Passou as manhãs inteiras em terapia e chega na escola e aí é o único lugar que essa criança consegue ser e ela daí solta tudo que ela tem porque ela está exausta. Ela está exausta. Aí ela e não combina com Exato, o quadro. Né? Com o quadro. Exato. É isso aí. Acho bem importante isso que tu falou. E a ideia, e para os outros estudantes na condição do autismo? Tem uma frase do Boaventura de Souza, eu nunca li nada especificamente dele, mas eu li essa frase dele em um texto da faculdade. Tinha essa frase primeiro dele e o texto era de outro autor. E tinha a frase, basicamente, dizia assim... Tenho direito a ser diferente. Isso, tenho direito a ser igual se a diferença nos inferioriza e tenho direito de ser diferente se a igualdade nos descaracteriza. E eu acho que quando eu vi essa frase, eu lembro de anotar, assim, e foi a frase que eu lembro, assim, quando eu penso nas pessoas autistas como um todo, de todos os níveis de suporte, com as suas complexidades, as suas comorbidades específicas, as suas realidades específicas, habilidades, dificuldades, potencialidades. A gente tem o direito de existir, mesmo que a sociedade tenha, por séculos, nos invisibilizado e, inclusive, nos exterminado de muitas formas, não só físicas, assim. Então... a gente tem direito de estar aqui tanto quanto qualquer pessoa. Perfeito. Perfeito. A gente está chegando no final do nosso tempo, Mari. E acho que teria muita coisa para falar ainda, né? Nossa, muito.
Se a gente já não passou do nosso tempo, que eu comecei a cronometrar um pouquinho depois. Mas acho que a gente precisa dizer uma coisa importante, assim, esse podcast hoje ele foi construído a 3 mãos. Né? A gente não construiu ele normalmente como a gente faz, né? Só eu e a Mari sentando e pensando como é que a gente ia organizar essa conversa, né? A gente construiu junto com a ideia, num bate-papo, numa hora de café, que ela nem toma café, nós aqui tomamos, para entender como é que a gente podia fazer essa conversa ser potente, ser humanizada, ser subjetivamente transformadora, né? E eu acho que esse é o caminho, assim, né? Então, aqui é a prática, né? De que a gente precisa perguntar para o outro, olha, como é que eu posso acompanhar a tua trajetória sem ferir o teu caminho, mas te acompanhar, né? Isso serve para nós aqui no podcast, serve para a escola, isso serve para a universidade, né? Isso serve para qualquer lugar. Então, assim, eu só tenho que te agradecer pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, de estar conversando, estar abrindo teu coração, contando da tua história. E a gente sabe que tem muito mais coisa aí, né, para te contar. Tem muita história boa. Nossa conversa durou 2 horas e a gente terminou porque a gente tinha um compromisso, mas a gente podia ficar conversando naquele bar muito tempo, né? E quão importante é poder conversar e dialogar com o outro. Então, só gratidão por te estar aqui. Eu que agradeço. E eu quero te dizer que hoje, sabe aquela folha que quando a gente dorme, deita e lembra, quando põe a cabeça no travesseiro, tem uma folha branca. Vamos ver se ela vai estar cheia ou não durante o teu dia. E hoje eu me sinto uma privilegiada, junto com a Carla, de estar aqui contigo, vivendo isso, aprendendo contigo, porque isso não tem na universidade, não tem nos livros, por mais que a gente escreva. Eu quero te agradecer do fundo do nosso coração por tu estás aqui nos ensinando com humildade, com carinho, com atenção, respeitando nossa aceleração. Muitas vezes, né, que a gente treinou um pouquinho. Não vou usar essa palavra, que é uma palavra que eu não gosto. Exercitou. A gente se organizou para estar mais tranquilos. E tentar, da melhor maneira possível, trazer a tua essência, que é isso que a gente queria. Então, muito obrigado do fundo do nosso coração. Que Deus te abençoe sempre, meu amor. Eu agradeço. É um podcast de professores, né? É isso aí. Então, a gente sempre fez um compromisso, eu e a Mari, porque a gente acha que é importante, né, a formação. Então, hoje a gente tem muito a ver com a conversa, né? Sim. Este livro. Tá? Esse livro é muito caro para mim, porque é o livro que fala sobre a minha tese de doutorado, em que eu estou unindo o autismo e a teoria da subjetividade. E a gente viu hoje aqui a expressão disso, né, na prática, a subjetividade na prática. É um livro que está com acesso livre, então é só ir lá na editora Fundação Fênix, clicar, baixar ele e poder ler e depois me mandar um e-mail lá dizendo o que achou, porque eu olho para o autismo a partir de uma outra perspectiva, que não é a perspectiva biológica. É a ideia de que são corpos que se expressam de uma forma diferente, que se relacionam com o mundo de uma forma diferente e que isso não é um juízo de valor. Né? Então, fica a dica de leitura para vocês. Quem nos escutou, espero que tenham gostado. Nos acompanhem no YouTube, se inscrevam no canal, isso faz diferença para a gente consegue ter a ideia do que vocês estão achando. Nos acompanhem no Instagram, né? Mandem mensagens lá dizendo o que vocês acharam, né? Ou que outras sugestões querem para a gente poder conversar. É importante dizer que estar de boa com a diferença é reconhecer o valor único de cada trajetória. Esse é o nosso propósito com esse projeto, falar sobre inclusão sem perder de vista a subjetividade de cada pessoa. E queremos agradecer muito a Verba Educacional que está aqui conosco, pensando sobre essas questões que envolvem o crescimento do professor. Então, agradecer imensamente a Verba por acreditar nesse projeto também, e agradecer imensamente a Aide por estar aqui conosco. Esperamos que vocês nos acompanhem, nós temos muito material no YouTube também, junto com De Boa com a Educação, e deixe seu comentário, que isso também a Aide está lá acompanhando, vai ser muito importante, né, Aide? Sim. Né, acompanhando junto conosco esse belo projeto. Me emocionei várias vezes, agradecer o pessoal que está por, como é que se diz? Fora do nosso, aqui, desse nosso momento, por estar acreditando também nesse projeto. Então é e isso, acompanho gente. O próximo De Boa com a Diferença. Obrigada. Obrigada, Tchau, tchau. querida.